gente vai começar a falar sobre população brasileira. Vou iniciar hoje o capítulo 5, tá? Vamos estudar aí da página 122 até a 124. A gente viu anteriormente a população mundial, né? Vimos as teorias demográficas, pirâmides demográficas, PEA, né? PEI. E aí nessa aula hoje a gente vai ver população brasileira, tá? Vimos também migração, né, gente? Migração, xenofobia, refugiados. Importantíssima essa aula, tá? E aí a gente vai ver agora população brasileira, tá? Capítulo 5, né? Páginas 122 a 124. Galera, primeiro, tá? Primeiro, as origens, tá? A população brasileira, ela é muito miscigenada, né? Tem uma mistura aí de vários grupos humanos, né? Então, os principais grupos que habitaram aqui o Brasil são os índios, que são os povos nativos, os africanos, que são os escravos, e os imigrantes europeus e asiáticos, né? Sobretudo portugueses, né? Os portugueses vieram para cá, né? A gente sabe toda a história de exploração que os portugueses tiveram aqui com a nossa população brasileira. Em 1500, tá? Quando os portugueses chegaram aqui, pessoal, nosso território era ocupado por povos nativos, né? A gente sabe dessa história, né? O Brasil, em 1500, tinha muitos povos, principalmente os tupi-guaranis, né? Então, não é um descobrimento do Brasil, um achado do Brasil. O Brasil já tinha sido descoberto pelos índios, né? E aí, existem algumas estimativas, né? Não existe um dado preciso, mas se diz que a população indígena era entre 1 e 10 milhões de pessoas. Essa era mais ou menos uma ideia aí de população nativa. O processo de ocupação e exploração econômica dos portugueses, né, levou ao genocídio, tanto a destruição física quanto o etnocídio, a destruição cultural desse povo, né? Sabe que hoje nós temos pouquíssimos índios, né? Muitos já aculturados, né? Já tendo que ter a cultura aí do branco, né? Para poder se adaptar às novas realidades, né? A cultura do índio muitas vezes não é respeitada. Então a gente tem houve uma destruição física, né? Muitas mortes aí de indígenas, e houve também uma destruição cultural, né? Algumas pessoas colocam que o índio era preguiçoso, né? Não era preguiçoso. O índio, ele já estava nessa terra. Você imagina, eu estou numa terra, veio uma pessoa de fora querendo me explorar, e aí lógico que eles iam reagir, né? É como se você mandasse na sua casa e chega uma pessoa lá nova e quer mandar na sua casa a partir de agora. Então, é claro que você não vai gostar, né? Você vai reagir, tá? Então, estipula-se, tá, gente, que a população dos indígenas hoje seja apenas de 0,4% da população brasileira. Isso equivale a 817 mil pessoas. Pouco, né? Muito pouco, não chega a 1% da população do Brasil hoje seja de indígenas, né? Um desrespeito à cultura do índio, né? E aí, gente, outro grupo, tá, que participou também da formação da população brasileira com muita força foram os negros, né? Vindo aí de várias regiões africanas, né? Esse negro foi usado como mão de obra, né? Uma mão de obra escrava aqui no Brasil, principalmente sudaneses, benguelas e bantus, né? A gente tem aí algumas origens aí desses negros, né? Tiveram uma importância muito grande aqui no Brasil, economicamente falando, né? Era uma mão de obra muito importante, né? Apesar de ser uma mão de obra escrava, né? Porque isso é uma exploração que não deveria ter existido, né? Mas faz parte realmente da nossa história. Calcula-se que cerca de 4 milhões de africanos chegaram ao nosso país entre 1531 e 1855. Muita coisa, né? 4 milhões de africanos chegando aqui ao nosso país. Muitos viviam em condições subhumanas, né? Em navios negreiros, muitos morriam na viagem, né? Dizem que às vezes eles só podiam beber um copo d'água por dia, comiam os restos de comida do homem branco. Então só aquele negro realmente que tinha muita força, ele chegava até aqui, né? Muitos eram expostos à doença, né? Ficavam no navio negreiro expostos com ratos, baratas. Então, assim, muitos nem conseguiam chegar, né, até o fim da viagem, até porque a gente fala de viagem entre 45 e 60 dias, né? Então eram viagens muito longas. Então muitos morriam realmente no percurso. E muitos, quando chegavam aqui, eles mudavam o nome, né, do africano. Isso era para mais ainda tirar a cultura dele, porque geralmente o africano, ele tem um nome ligado à sua tribo lá na África, né? Isso também era uma crueldade muito grande, né? E aí, com o tempo, né, pessoal, eu tenho
proibição da entrada de escravos em 1808 no Brasil, posteriormente com a abolição da escravidão em 1888, né, com a Lei Áurea. Os europeus vieram suprir, né, essa mão de obra em cafezais, plantações de cana-de-açúcar, entre outros. E aí eu tenho alguns imigrantes que vieram para cá, né, principalmente italianos, alemães, poloneses, ucranianos, japoneses e asiáticos. Muitos ficaram mais aqui naquela região sul e sudeste do país, tá? E aí dentro da miscigenação a gente tem o mulato, tá, pessoal? Que é quando tem um europeu ou branco, né? Mais o africano negro, né? Isso dá mulato dentro da miscigenação. Caboclo ou mameluco, que é quando tem aí o encontro entre o europeu, branco mais o índio. E o cafuso, né, que é quando é o africano mais o negro mais o índio, né? Então aí eu tenho o mulato, o caboclo e o cafuso, tá? Então aí são 3 tipos de povos também que vivem aqui no Brasil, né? Aqui eu tenho um quadro, né, de Tarsila do Amaral que mostra, né, a miscigenação do povo brasileiro, né? Então somos um povo mestiço, né? Então assim, a pessoa fala, eu sou totalmente branco, eu sou totalmente negro, eu sou totalmente pardo, isso não existe, né? A gente tem uma miscigenação, né, muito grande. Tanto é que a gente vai ver lá na frente que muitas pessoas hoje se autodeclaram mais pardas, né? É uma mistura, né, de cores. Para o IBGE, o pardo é quando eu misturo várias cores, né? Então o povo brasileiro é bastante miscigenado, né? Por isso que a gente fala desse respeito aos povos, né? Respeito à questão racial, né? Porque nós somos realmente miscigenados. Nós viemos de escravos, de índios, né? Nosso sangue corre, né, na veia, nosso sangue na nossa veia corre a veia do pessoal que trabalhou aqui, né? Esses imigrantes, né? Então, enfim, a gente precisa respeitar, né, logicamente, a cor de cada um, né? Vamos lá, gente. População segundo declaração de cor, raça em percentual em 2018. Primeiro que esse número deve ser analisado com cautela, porque é a forma que a pessoa se autodeclara, né? Então, quando vem uma pessoa, um recenseador do IBGE, ele vai perguntar como é que a pessoa se declara, né? Em relação à sua cor. E aí eu tenho pardos, representam em 2018 46,5%, é a maior população. Isso veio crescendo a partir de 2016, antes a maioria da população se declarava branca. Os brancos 43,1%, perderam espaço aí para os pardos, e a população preta se autodeclara 9,3%. É importante destacar, pessoal, que a população negra ela aumentou em 4,7 milhões de pessoas. Essa população que auto se declara negra, né? Se coloca que é mais ou menos 30% de pessoas a mais que se declaram negras. Isso significa que no passado 19,2 milhões de pessoas passaram a se entender como negras. Importante, né? Resultado pode ser atribuído às políticas de ações afirmativas e também aos debates propostos pelo movimento negro. Então hoje eu tenho um movimento negro, né, que defende os negros, né, políticas de ações afirmativas, eu tenho sistemas de cota. Então hoje as pessoas elas têm uma facilidade maior de se autodeclarar negro. Isso é importante, né, porque mostra que o preconceito também vem diminuindo, né? Composição étnica brasileira por regiões, tá, gente? Isso aqui é importante porque ele mostra por regiões. Tudo que for azul aí nesse mapa é branco, tá? Tudo que for um roxo aí é preto. Eu tenho parda, que é verde, e eu tenho esse marrom aí, que seria amarelo ou indígena, né? A nossa composição étnica por regiões, tá ligada ao processo histórico de ocupação. Então, eu vou dar um exemplo. Se a gente pegar aqui o sul do Brasil, né, e o sudeste, principalmente aqui no sul, você tem uma população branca muito grande. Por quê? Porque eu tinha muitos imigrantes europeus que se instalaram nessa região, tá? Principalmente aqui no sul, mas também aqui no sudeste eu tenho uma boa população aí branca, tá? Já no nordeste, tá, gente, eu tenho uma população negra mais representativa, né, principalmente devido à mão de obra escrava, que foi utilizada para sustentar a economia açucareira do período colonial. Então a gente recebeu muitos negros, né? Esses negros trabalhavam na economia açucareira, né? Também na cultura aí da questão do algodão. Então muitos vieram aqui para o Nordeste. Então nessa região nordestina eu tenho muitos negros e muitos pardos, né? Muitas pessoas se autodeclaram pardas também. E aí eu coloco que a população parda, mestiços para o IBGE, é mais numerosa no norte, tá? No norte eu tenho uma população parda, que se autodeclara parda,
mas ela também cresce bastante em todas as regiões do Brasil. Então as pessoas elas começam a entender que realmente elas são fruto de uma miscigenação, né? O Brasil tem uma mistura, né, de raças. Isso é importante também para reduzir também o preconceito, tá? E aí, como é que é a distribuição dessa população brasileira no território, tá, gente? Isso aqui é importante, isso está na página de vocês, na página 124, né? Ele mostra como é essa distribuição. Essas cores mais escuras no mapa, pessoal, mostra a quantidade de pessoas, né? Aonde está mais ocupada. Veja que as áreas litorâneas, ela tem uma ocupação muito maior, também devido ao povoamento, né? O povoamento do Brasil foi feito pelo litoral, as atividades econômicas foram feitas no litoral, né? E as pessoas acabam ficando, né, essa ocupação aqui no litoral também por fatores econômicos, fatores históricos, né? As pessoas gostam às vezes de morar mais próximo também do mar. Então eu tenho uma grande quantidade de pessoas nessa zona litorânea, e quando eu vou para o interior do Brasil, você vê desertos, né? Você encontra bem menos pessoas quando você parte para o interior do Brasil. O Brasil hoje tem em torno de 210 milhões de habitantes, tá, pessoal? O Brasil é o quinto mais populoso do mundo, e ele perde somente para a China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Tá? O Brasil é China primeiro, Índia segundo, Estados Unidos terceiro, quarto é a Indonésia em tamanho, né, tamanho populacional, e o Brasil é o quinto mais populoso, tá? A população brasileira encontra-se mal distribuída pelo território, apresentando grandes contrastes em seu povoamento, que é o que eu falei, tá? Então, por exemplo, nesse litoral, pessoal, eu tenho mais ou menos 100 habitantes por quilômetro quadrado, que é aquela densidade demográfica, né, que a gente ensinou em outras aulas, né? Eu pego a população e divido pela área. Então, nessas áreas você tem uma média de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Quando você chega em São Paulo, passa de 300 habitantes por quilômetro quadrado. E quando você avança para regiões do interior, você encontra, por exemplo, em alguns locais, 2 habitantes por quilômetro quadrado. A média do Amazônia, por exemplo, é 6 habitantes por quilômetro quadrado. Em algumas áreas dentro do Amazonas, dentro da região norte, você encontra 2 habitantes por quilômetro quadrado. É muito pouco, né? Então você tem uma grande concentração de pessoas em determinadas áreas e outras áreas uma concentração muito menor. Isso também dificulta o desenvolvimento do país, né? Nossa densidade demográfica é bem pequena, 24 habitantes por quilômetro quadrado, se comparada a de países muito povoados como a Índia. Olha como é que é a Índia, tá, gente? Eu tô falando aí do segundo país mais populoso do mundo. 390 habitantes por quilômetro quadrado, né? Bem maior do que o nosso, que é 24. Tá? Então, seria basicamente isso, tá? É uma introdução da população brasileira. A gente ainda vai ver a estrutura de pirâmide etária do Brasil, tá? A gente ainda vai ver como é que está hoje o crescimento da população brasileira. Isso segue para outras aulas. Já aprendemos pirâmide etária e a gente vai aprender agora a pirâmide etária do Brasil, como é que está a taxa de natalidade, mortalidade, enfim. A gente vai estudar Brasil durante esse nosso período agora do capítulo 5. Pessoal, então estude essas páginas que eu estou indicando. Depois assista o vídeo no canal, quantas vezes você quiser. Você pode tirar dúvida no Meet, a gente vai tirar algumas dúvidas também, tá? Então na aula do Meet a gente acaba passando os conteúdos também para vocês. E aí, saudades, se cuidem e fiquem em casa, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção.